Olá e bem-vindos ao nosso vídeo sobre a mitologia grega. Neste vídeo, vamos explorar a Titanomaquia e a Era Olímpica, duas das histórias mais fascinantes da mitologia grega. A mitologia grega é um conjunto de histórias, lendas e mitos que explicam a origem do mundo, dos deuses, dos seres humanos e dos diversos fenômenos naturais. A religião grega antiga era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, que eram responsáveis por diferentes aspectos da vida humana e do mundo natural. A Titanomaquia é uma das principais lendas da mitologia grega. Ela narra a guerra entre os titãs, que eram deuses mais antigos e poderosos, e os deuses olímpicos, liderados por Zeus. De acordo com a lenda, Cronos, um titã, havia castrado seu próprio pai, Urano, e tomado seu lugar como governante do universo. No entanto, ele temia que seus próprios filhos o destronassem, então os engolia assim que nasciam. Mas sua esposa Reia, deusa da fertilidade, conseguiu salvar um de seus filhos, Zeus, e o escondeu em uma caverna em Creta. Quando Zeus cresceu, ele se aliou aos outros deuses olímpicos, liderando a luta contra os titãs. Depois de uma batalha épica, os deuses olímpicos saíram vitoriosos, e Zeus se tornou o novo governante do universo. Com a vitória dos deuses olímpicos, uma nova era começou, a Era Olímpica. Os deuses olímpicos construíram seu lar no topo do Monte Olimpo, na Grécia, e dividiram as responsabilidades pelo mundo entre si. Zeus se tornou o Deus Supremo, responsável pelo trovão e pela justiça, enquanto Hera, sua esposa, era a deusa do casamento e da maternidade. Outros deuses olímpicos incluíam Poseidon, o deus do mar; Deméter, a deusa da agricultura; Atena, a deusa da sabedoria; Apolo, o deus do sol e da música; Artemis, a deusa da caça; Afrodite, a deusa do amor e da beleza; Hefesto, o deus da forja; Hermes, o mensageiro dos deuses; e Dionísio, o deus do vinho e da festa. Os deuses olímpicos eram frequentemente retratados em histórias e lendas, muitas vezes com características humanas, como amor, ciúme, raiva e vingança. Eles também eram adorados pelos gregos antigos, que realizavam festivais em sua honra e ofereciam sacrifícios em seus altares. Os deuses olímpicos eram considerados imortais e invencíveis, mas ainda assim eles tinham seus conflitos e desavenças. Um exemplo disso é a disputa entre Atena e Poseidon pelo domínio da cidade de Atenas. Atena ofereceu à cidade uma oliveira, que se tornou o símbolo de Atenas, enquanto Poseidon ofereceu um cavalo, mas os cidadãos escolheram a oferta de Atena. Outra história famosa é a de Prometeu, um titã que roubou o fogo dos deuses e o deu aos humanos. Zeus, irritado com a ação de Prometeu, o puniu com um castigo terrível. Ele seria acorrentado em uma rocha, e uma águia comeria seu fígado todos os dias, apenas para ele se regenerar e sofrer novamente no dia seguinte. Os deuses olímpicos também tiveram seus amores e relacionamentos. Por exemplo, Zeus teve muitos casos amorosos, alguns dos quais resultaram em filhos, sem que Hera soubesse. Um dos mais famosos foi com Ió, uma mortal que foi transformada em uma vaca por Hera para tentar esconder o caso de Zeus. Ele acabou descobrindo a verdade e transformou Ió de volta em humana. Os deuses olímpicos também eram frequentemente associados a animais e objetos. Atena, por exemplo, era associada à coruja, enquanto Apolo era associado ao sol. Hermes, por sua vez, era o mensageiro dos deuses e era frequentemente retratado usando asas nos seus sapatos e no seu chapéu. A mitologia grega também inclui muitas histórias sobre os heróis, que eram mortais que realizavam feitos incríveis e muitas vezes eram filhos de deuses olímpicos. Entre os heróis mais famosos estão Hércules, que realizou 12 trabalhos impossíveis para expiar seus pecados, e Perseu, que derrotou a Medusa e salvou a princesa Andrômeda. Os gregos antigos acreditavam que os deuses olímpicos interferiam nas vidas dos mortais e que era importante agradá-los para obter sua proteção e ajuda. Por isso, eles realizavam rituais e sacrifícios em seus altares e templos. Eles também celebravam festivais em honra aos deuses, como as Dionísias.
em honra a Dionísio, o deus do vinho e da festa. Os deuses olímpicos não eram apenas divindades poderosas e temíveis, mas também possuíam qualidades humanas como ciúme, vingança e orgulho. Muitas vezes, suas ações eram motivadas por esses sentimentos, o que resultava em conflitos e disputas. Por exemplo, Ares, o deus da guerra, era conhecido por sua raiva e brutalidade, enquanto Afrodite, a deusa do amor, era frequentemente retratada como vaidosa e manipuladora. Os deuses olímpicos também tinham suas fraquezas e limitações. Por exemplo, Zeus, o rei dos deuses, não era capaz de evitar seu próprio destino, que previa que um dia seria destronado por um de seus filhos. Além disso, eles não eram imunes às paixões humanas e muitas vezes se envolviam em casos amorosos com mortais ou com outros deuses, o que gerava conflitos e desavenças entre eles. Os deuses olímpicos também tinham seus próprios templos e santuários, onde eram adorados pelos gregos antigos. Alguns dos mais famosos eram o Templo de Zeus em Olímpia, o Templo de Atena em Atenas e o Templo de Apolo em Delfos. Esses templos eram locais sagrados onde os mortais podiam se comunicar com os deuses e pedir sua ajuda e proteção. Por fim, é interessante destacar que os deuses olímpicos eram muito populares entre os gregos antigos e influenciavam não apenas a religião, mas também a cultura e a arte. Suas histórias e mitos inspiraram obras de teatro, poesia, escultura e pintura ao longo dos séculos, e muitas dessas obras ainda são estudadas e apreciadas hoje em dia. Esperamos que tenham gostado deste vídeo e que tenham aprendido mais sobre essa época fascinante da mitologia grega. Não se esqueçam de deixar um comentário abaixo e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre mitologia e outras curiosidades históricas. Até a próxima!